Muito bem, oitavo ano, conclusão da página 137, exercícios 10 e 11. O exercício 10 ele é bem simples, básico. Tem aqui algumas definições que ele usa, talvez ele vá apresentar aí algumas justificativas, alguns argumentos para vocês, quando vocês olharem lá no gabarito, e que talvez vocês não entendam. A argumentação que ele faz, ela foi pautada em cima de um conteúdo aí que nós ainda não vimos, que é a parte de quando nós estamos trabalhando com as construções lá dos triângulos, usando as propriedades de incentro, baricentro, ortocentro, e nós não trabalhamos isso. Eu acabei pulando esta parte aí de construções, porque mesmo para fazer este tipo de atividade por videoconferência, ela fica um pouco mais complexa. Então eu optei por deixar aquele conteúdo para fazer com vocês quando nós voltarmos aí com as nossas aulas presenciais. Então aqui eu vou usar uma outra argumentação diferente aí do que aparece para vocês no gabarito. Bom, na figura, ABCD é um quadrado. Então eu tenho aqui um quadrado, os pontos P, Q, R, S são pontos médios dos lados desse quadrado. Bom, se é um quadrado, todos os lados têm as mesmas medidas. Se eu estou no ponto médio do lado do quadrado, então AP, a medida de AP é a mesma de PB, uma vez que P é ponto médio, S é ponto médio, R é ponto médio e Q é ponto médio. Todos os segmentos são iguais. Então, supondo que cada lado mede 12. Então, o ponto médio está exatamente na posição 6. Então, aqui eu teria 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Um exemplo, supondo que medisse 12, tá? Muito bem. Então, quando eu ligo esses pontos médios do quadrado, então aqui eu peguei a posição 6, liguei com a posição 6, com a posição 6 e com a posição 6. Eu desenhei um outro quadrado. Os ângulos internos de um quadrado são iguais a 90 graus. Nesse caso, como é ponto médio, lembrem-se que esses lados são iguais. Então, eu vou ter aqui, olha, ficou tudo igual. Então, esse lado é igual a esse, tá? Quando eu olho para esse triângulo aqui, olha, todo triângulo que tem dois lados iguais, nesse caso vai ser um triângulo retângulo, porque o vértice B é de 90 graus. Todo triângulo, eu tenho aqui, então, um triângulo retângulo, só que ele tem dois lados com medidas iguais. Então, ele é, com relação ao ângulo, ele é retângulo. E com relação aos lados, ele é isósceles. Todo triângulo isósceles, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, são iguais. Nesse caso, eu tenho, aqui é 90, a soma dos três tem que dar 180. Então, sobrou quanto? 90 dividido para 2 vai dar 45 graus aqui na base. Isso vale para os outros triângulos. Todos os triângulos são iguais. Então, todos os triângulos são retângulos com dois ângulos de 45 na base. Tá? Então, ele pergunta aqui. Vamos lá para as perguntas. Os segmentos AP e PB são congruentes? AP e PB são congruentes? Sim, eles são iguais. Se P é o ponto médio, ele divide isso aqui exatamente na metade, então eles são congruentes, são iguais. Os ângulos A e B são congruentes? A e B? Sim, são ângulos de 90 graus. São dois ângulos de um quadrado. Então, os ângulos de um quadrado são todos de 90 graus. Então, eles são iguais, eles são congruentes. Item C. Os segmentos de reta AS e BQ são congruentes? AS e BQ. Sim, porque eles são a metade, são exatamente a metade do lado do quadrado. Então, essa metade é igual a essa metade. Uma vez que é um quadrado, todas as medidas são iguais. Então, quando ele pergunta aí, os segmentos AS e BQ são congruentes? Sim, porque eles são exatamente a metade do lado do quadrado. Depois, aqui no gabarito de vocês, talvez ele apareça aí. Sim, pelo caso Lau. Nós não estudamos ainda os critérios aqui
de congruência de triângulos, tá? Lado, ângulo, lado, 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 lado. Então, por isso que eu não usei esta definição aqui com vocês. Item E. Quais são as medidas dos ângulos APS? Então, tenho aqui, olha, APS. Ele quer esse ângulo aqui, esse, APS aqui. Depois o outro que ele pede, BPQ e SPQ. BPQ, esse daqui, e o outro é o SPQ. SPQ. SPQ, que é esse ângulo aqui de dentro. Então, os dois de fora, eu sei que aqui é 45, aqui é 90 e aqui é 45. Ou seja, 45, 90, 45. Tá? Então, ou na ordem que ele pede aí. O APS, o BPQ, então 45, 45 e 90 graus. São as medidas dos ângulos que ele pediu. 45, 45 e 90 graus. E o item F. No quadrilátero PQRS, qual é a relação entre os lados? Então, no quadrilátero PQRS. Qual é a relação entre os lados? Se é um quadrilátero, a relação que existe é que todos os lados eu tenho aqui. Nesse caso, eu tenho dois pares de lados opostos paralelos, mas neste caso específico, este quadrilátero eu posso classificar como um quadrado, e uma vez sendo quadrado, os lados são congruentes. E entre os ângulos internos, qual é a relação que existe entre os ângulos internos? Ainda na pergunta F, tá? No quadrilátero PQRS. Qual é a relação entre os ângulos internos? Se ele é um quadrado, todos os ângulos internos medem 90 graus. Todos os ângulos internos são congruentes. E a última pergunta, G. O quadrilátero PQRS é um quadrado? Já respondemos na questão anterior, no item F. Né? Na questão anterior, não, no item anterior. Já concluímos que aqui que ele é um quadrado. Tá? Então, que as medidas PS, SR, R, Q, QP, todas elas são congruentes. Então, logo, eu tenho um quadrado, porque eu tenho lados iguais e ângulos todos de 90 graus. Fechamos a questão 10. E a última questão, a 11, eu fiz um rascunhinho nela, né? Para responder aí, eu usei como exemplo para um exercício aí que eu estava comentando com vocês, do exercício 9. Então, ela está um pouquinho riscada aí. Olha lá. Mateus recortou vários paralelogramos iguais à figura abaixo. Ele quer juntá-los lado a lado para formar um losango. Qual é o menor número de paralelogramos necessários para isso? Ah, então ele deu lá a resposta. 6 paralelogramos. Como? Observem, pessoal, que um lado mede 3 e o outro mede 2. Então, eu tenho que trabalhar com essas medidas aqui. Ele quer formar, então, um losango. Ele tem paralelogramos e quer formar um losango. Para ser losango, ele tem que ter os lados com as mesmas medidas. Então, eu fiz aqui um rascunhinho. Cadê a minha folha? Aqui, ó. Eu desenhei uma vez. Olha aqui o desenho do paralelogramo. Então, eu fiz um desenho de 6 por 4. Por que 6 por 4? Eu dobrei a medida que ele colocava 3 por 2. Eu só dobrei, tá? Ao invés de usar 3 e 2, eu usei o dobro. Eu usei 6 e 4. Mas a conclusão é a mesma. Então, quantos paralelogramos eu precisaria? Um lado mede 6, o outro mede 4. Isso aqui não é um losango, é um paralelogramo. Porque para ser losango, ele tem que ter os dois pares de lados opostos iguais. Então, o que eu fiz? Eu juntei aqui, eu vou diminuir agora o zoom. Olha lá. O que eu fiz? Fiz isso aqui, ó. Então, eu coloquei 6 com 4, mais outro com 6 por 4. Aí, eu fui juntando aqui. 6 por 4, com 6 por 4, 6 por 4, 6 por 4. Para ser um losango, quanto que daria? Se eu somar 6 mais 6, 12. 4 mais 4 mais 4, 12 também. Então, eu tenho 12, 12, 12 e 12. Ah, então, nesse caso, usando essas medidas aqui, eu teria um losango. Eu só dobrei. A medida do desenho
de vocês é 3 por 2. Eu usei 6 por 4. Então, eu tenho aqui, olha, 12 e 12, 12 e 12. Logo, eu tenho um losango. Quantos paralelogramas eu precisei juntar? 2, 4, 6. Então, a menor quantidade possível aí seria utilizando 6 paralelogramas. Perfeito? Na figura de vocês que ele dá, seria 3 por 2, então eu teria 3 mais 3, 6. 2, 4, 6, aí ficaria 6 por 6. Muito bem, então espero ter ajudado, ter tirado as possíveis dúvidas de vocês e se preparem para a avaliação da semana que vem.